Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos à edição desta segunda-feira, dia 27 de outubro de 2025, do Cidadania SA, o seu jornal diário com as notícias e os absurdos do Brasil e do mundo. E hoje tem Lula, tem Trump, tem Alckmin dando entrevista. Vou falar do prefeito de Belo Horizonte, meu Deus. Collor, falando sobre lá a tornozeleira eletrônica desligada. Ei, meu filho, o que aconteceu? E vou falar da apostila do ensino do Tarcísio de Freitas. Privatiza que melhora sempre. Antes de eu ir para as notícias do dia, é muito importante você deixar seu like, se inscrever no canal se você não é inscrito ou inscrito ainda. Deixe seu like, que o gado tá louco. O gado tá mugindo, tá esfregando o chifre no chão com o encontro do Lula com o Trump ontem. Então a coisa tá feia. Então deixe seu like aí pra mais gente ver esse vídeo, porque eles estão ficando loucos, loucos, loucos. Antes de mais nada, antes das notícias, dá parabéns aos 80 anos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, maior presidente da história desse país. Teve um monte de homenagens, teve jornalistas lá na Ásia onde ele tá cantando parabéns, o Ramaphosa, o presidente da África do Sul, dando os parabéns para ele. É outro nível de presidente. Comparem Luiz Inácio Lula da Silva com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Só isso que eu falo. Comparem quando o Bolsonaro ia para esse tipo de encontro na ONU, ficava relegado a segundo plano. Ele era um Zé Ninguém, ele é um Zé Ninguém. Essa família é um Zé Ninguém. Comparem com o que acontece quando o Lula vai a esses lugares. Só isso, tá? Façam esse exercício aí. Vamos falar então, começando já com Luiz Inácio Lula da Silva, sobre um pouco mais da reunião com o Trump. Lula deu entrevista hoje. Ó. Lula disse a Trump que Bolsonaro faz parte do passado da política brasileira. O presidente Lula afirmou que Trump compreende que rei morto, rei posto. E que o ex-presidente presidiário Jair Bolsonaro faz parte do passado da política brasileira. Segundo Lula, durante a reunião, ele destacou que o julgamento de Bolsonaro no STF, no caso do plano de golpe de Estado, foi muito sério, com provas extremamente contundentes. Exatamente. Ele também mencionou que o encontro abordou questões comerciais entre Brasil e Estados Unidos, obviamente, né? Aspas. Os Estados Unidos não têm débito com o Brasil. Em todo o G20, apenas 3 países mantêm uma relação comercial relevante com eles: Brasil, Reino Unido e Austrália. Essa é a base para retomarmos as negociações. O presidente brasileiro afirmou que saiu da reunião com a impressão de que logo não haverá problema entre os Estados Unidos e o Brasil. Aspas de novo. Fiz questão de dizer ao presidente Trump que o fato de nós termos posições ideológicas diferentes não impede que nós, chefes de Estado, tratemos a relação entre os Estados com muito respeito. Isso colocado na mesa, tudo fica mais fácil. Disse para ele que era inadmissível a punição de ministros da Suprema Corte por causa da votação que houve no processo do 8 de janeiro do golpe. Ele disse ainda ter ressaltado a gravidade do plano golpista, lembrando as ameaças dirigidas a ele próprio, ao Alckmin, seu vice-presidente, e ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. Tá? Tá bom para vocês ou não? E o Trump? Após o encontro, Trump elogia e parabeniza Lula por aniversário. Tivemos uma ótima reunião. Porque o Lula ainda tá lá na Ásia, o Trump já voltou para os Estados Unidos, né? O presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, comentou hoje sobre o encontro com o presidente Lula. Trump afirmou que a reunião foi muito boa, mas não garantiu um acordo para o fim do tarifário de 50% sobre produtos brasileiros. Aspas. Eles gostariam de fechar um acordo. Vamos ver. Agora eles estão pagando, acho que 50% de tarifa. Mas tivemos uma ótima reunião, disse ele a bordo do avião presidencial a caminho do Japão. Ele tá indo pro Japão, não tá voltando para os Estados Unidos, não. Ele ainda parabenizou Lula pelos 80 anos completados hoje. Aspas pro Laranjão. Quero desejar feliz aniversário ao presidente. Ele é um cara muito vigoroso, na verdade, e foi muito impressionante. Hoje é o aniversário dele, então feliz aniversário. O presidente Lula afirmou que espera um entendimento com Washington nos próximos dias. De acordo com ele, ficou definido que apenas ele e Trump tratarão de temas políticos, enquanto as equipes técnicas se concentrarão nos aspectos econômicos e comerciais.
Lula classificou como inadmissível a aplicação da lei Magnitsky e tarará. Também afirmou ter se oferecido, isso aqui eu achei muito importante, tá? Ele afirmou ter se oferecido para mediar o conflito entre os Estados Unidos e o regime de Nicolás Maduro na Venezuela. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, e secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, começaram nesta segunda na Malásia as negociações sobre as tarifas. Já começou hoje, então. Como eles tinham dito ontem, ia começar imediatamente, realmente já começou. Segundo Vieira, os dois lados concordaram em estabelecer um cronograma de conversas para tentar alcançar um acordo em poucas semanas. O Brasil solicitou a suspensão imediata das tarifas durante o processo, mas o pedido não foi aceito até o momento. Aí, Geraldo Alckmin deu entrevista hoje ao ICL, no ICL Notícias, primeira edição. Falou sobre várias coisas, tem algumas aqui. Ó. Em entrevista ao ICL, Alckmin comenta encontro entre Lula e Trump. Diálogo se aprofunda. O vice-presidente do Brasil e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o Geraldo Alckmin, nosso querido picolé de chuchu, do PSB, concedeu então essa entrevista ao ICL Notícias, primeira edição, hoje, tá? Dia 27. Alckmin falou sobre o encontro entre o presidente Lula e Trump na Malásia, o tarifaço imposto pelo governo dos Estados Unidos e as novas possibilidades do país no comércio exterior. Comentou sobre o encontro, ele disse que o encontro foi muito positivo e que a partir de agora o diálogo entre os dois países se estabelece e se aprofunda. Aspas. O encontro foi muito positivo, o diálogo se estabelece e agora se aprofunda. Vai entrar nesse debate questões tarifárias, embora o Brasil já tenha tarifas muito baixas em relação aos Estados Unidos. Dos 10 produtos que eles mais exportam, 8 são tarifa zero. A tarifa média é de 2,7%. Só tem 3 países do G20 que os Estados Unidos têm superávit na balança. Mesma coisa que o Lula falou, né? Reino Unido, Austrália e nós. Não tem sentido essa tarifa de 10 mais 40%. Tá, ele falou também, tarará, deixa eu ver, agora nós vamos aprofundar o diálogo, conversas tarifárias e não tarifárias. Acho que tem muitas coisas que podem ser colocadas. Oportunidade de data center no Brasil. É importante destacar que os Estados Unidos é o maior investidor no Brasil. Entendo que o Congresso devia votar ainda neste ano a MP do Redata, porque isso traz segurança jurídica. Ninguém vai investir milhões em data center na área de inteligência artificial sem ter uma legislação aprovada e consolidada. É importante o Congresso aprovar. O vice-presidente também comentou sobre o recente encontro entre o chanceler Mauro Vieira e o secretário dos Estados Unidos, em Washington, após conversa por telefone entre Lula e Trump. Aspas. Depois do encontro do presidente Lula com o presidente Trump, já houve uma primeira reunião do Mauro Vieira com o secretário Márcio Elias Rosa e de outros diplomatas já deram o primeiro passo. Claro que isso vai ter agora que ter uma sequência, não tem ainda uma data definida e vamos aguardar a volta do presidente para ver os próximos passos. Estamos otimistas, acho que tem um caminho bom pela frente para avançar. Dos 40 bilhões de dólares que o Brasil exportou para os Estados Unidos no ano passado, 42% está fora do tarifaço. É avião, suco de laranja, celulose. 24% está na seção 232, onde nós e o mundo estamos iguais, como alumínio e cobre, não perdemos competitividade. O que realmente atrapalha é 34% da exportação, que ficou 10 mais 40%, né? Os 50%. Tem carne, café, pescado, fruta, motor, máquina, sapato, roupa. Não tem sentido essa alíquota e estamos fazendo esforço para reduzi-la. Lamento que tenha parlamentar fora do país tentando prejudicar a economia brasileira, disse Alckmin. Eu lamento que o Congresso Nacional tenha parlamentar pago com dinheiro público fora do país trabalhando contra o emprego no Brasil, contra as empresas do Brasil, tentando prejudicar a economia brasileira. Nós devemos sempre respeitar o resultado das eleições. Foi eleito no Brasil o presidente Lula, que salvou a democracia brasileira. Nós devemos sempre respeitar o presidente Trump, foi eleito presidente dos Estados Unidos. É trabalhar para resolver e solucionar problemas. Ele falou da Tebet, provavelmente sendo candidata ao Senado por São Paulo. Olha aqui, ó. O vice-presidente foi questionado sobre as eleições de 26. O nome dele é cotado para além da reeleição junto ao Lula, que deve ser o mais provável, ele continuar como vice-presidente, mas ele também é cotado para concorrer ao governo do estado de São Paulo ou ao Senado. Aspas para o Alckmin.
26 é ano par, nós estamos em um ano ímpar. Tem um século aí pela frente, isso é muito importante, tem tempo ainda para eleição mesmo. Vamos trabalhar bastante para ajudar o presidente Lula, ajudar o Brasil. O país está crescendo, a inflação está caindo, o dólar baixou, a cesta básica caiu, estamos com uma safra recorde de produção agrícola, o salário mínimo tem o melhor poder aquisitivo desde 1940, é trabalhar para poder crescer ainda mais fortemente. 23 milhões de pessoas saíram do mapa da fome com o Lula. É o melhor presidente da história do país, não tem jeito. Estou muito feliz ajudando o presidente Lula, trabalhando como ministro e ajudando esse país maravilhoso. Aí ele fala sobre a possibilidade de uma candidatura da ministra do Planejamento, a Simone Tebet, do MDB, ao Senado, pelo Mato Grosso do Sul ou por São Paulo. Tebet, atualmente no MDB, é cotada para se transferir ao PSB, partido do nosso querido vice-presidente Geraldo Alckmin. Aspas, tenho enorme carinho e admiração pela Simone Tebet. É uma decisão que ela precisa avaliar. Certamente o fará no momento oportuno, mas tem todas as credenciais, espírito público e liderança para essas missões. O PSB ficará honrado em recebê-la. E terminou falando de Tarcísio de Freitas. Ele, durante a entrevista, lamentou a postura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o cara de areia mijada do Republicanos, diante do tarifaço imposto pelos Estados Unidos. Tarcísio foi um dos primeiros a comemorar publicamente a vitória de Donald Trump nas eleições estadunidenses de 24. O estado é o mais prejudicado pela tarifa geral de 50%. Aspas pro Alckmin, mais uma. Quero lamentar a postura do governador do estado de São Paulo. Primeiro, porque São Paulo é um dos principais prejudicados dessa questão do tarifaço. Ele não deveria aplaudir o presidente dos Estados Unidos em um momento como esse. São Paulo é onde está fortemente a indústria, que é o que exportamos mais para os Estados Unidos e é mais difícil colocar em outros países. Não é fácil competir, especialmente com os países asiáticos. É lamentável defender uma coisa que é injusta. Não tem sentido. Agora, perfeita a entrevista do Alckmin, tá? Se vocês quiserem assistir, tá lá no canal do YouTube do ICL, tá tudo aí. Teve a reunião ontem. O Trump dando parabéns pro Lula, o Lula falando que se depender de mim e do Trump vai ficar tudo bem, mas é que tem outras coisas envolvidas, lá. Bolsa batendo recorde e dólar caindo a R$ 5,36, tá? Porque quando sobe a culpa é do Lula. Toda vez que o dólar sobe, não, é o Lula. Bolsa cai, não, é o Lula. Bolsa subindo, o dólar caindo, é o Lula, tá? E a Argentina, que tá na merda, parece que os caras querem ficar mais na merda, porque o partido do Milei lá, 41% nas eleições que ocorreram esse fim de semana na Argentina. E aí, vejam bem, teve reunião, encontro do Lula com o Trump para começar a alinhar a questão da taxação, da super taxa, da fake, essa porcaria que os Estados Unidos fez contra o Brasil. E era no mesmo fim de semana teve as eleições lá da Argentina. O Tarcísio de Freitas, o cara de areia já aquela desgraça que governa o estado de São Paulo, ao invés de falar sobre a reunião do presidente do Brasil com o presidente dos Estados Unidos para tratar a taxação, onde o estado mais prejudicado é o que ele governa, essa mula, ele vai lá e dá parabéns pro Milei. O Milei que tá afundando a Argentina. Tem vídeo aqui no canal sobre a farsa do Milei. Só procurar aí nos vídeos que você vai achar. Então assim, esse é o governador de São Paulo. Esse é o principal candidato da extrema-direita para a eleição presidencial do ano que vem. Esse é o cara. E esse é o cara... Olha isso aqui. A apostila escolar de Tarcísio diz que a Segunda Guerra Mundial foi na década de 1950. Meu pai do céu. A matéria tá em tudo quanto é lugar, tá? Mas essa que eu peguei aqui é da Fórum do Plínio Teodoro. A Secretaria de Educação de São Paulo, estado governado por Tarcísio Gomes de Freitas, distribuiu um livro para os alunos do ensino médio que diz que a Segunda Guerra Mundial, conflito militar global que durou de 1939 a 1945, aconteceu na década de 1950. A denúncia foi enviada ao deputado estadual Emílio de Souza, do PT, por um professor de uma escola pública estadual de São José dos Campos, cidade onde Tarcísio alugou um imóvel do próprio cunhado, o Maurício Pozobon Martins, para comprovar residência no estado para disputar a eleição.
Ele não morava aqui, tá? Pozzobon foi nomeado assessor especial do governador 2 no governo. Nossa senhora. Na imagem enviada pelo professor ao deputado, tá aqui na matéria, na descrição do vídeo, o livro para os alunos do ensino médio diz que na década de 1950, a Europa foi palco de um grande conflito, a Segunda Guerra Mundial. O erro está em um material digital sobre globalização e economia mundial de geografia voltado à segunda série do ensino médio. Em nota à Folha, o governo Tarcísio diz que determinou a retificação do material em que a Coordenadoria Pedagógica da SEDUC, a Secretaria de Educação de São Paulo, está reforçando os procedimentos de revisão e controle de qualidade dos recursos didáticos utilizados na rede estadual. É isso aí, privatiza a escola, militariza a escola, é isso mesmo, seu animal, faz isso mesmo. Aqui é a cara do secretário de ensino, ó. O secretário de Educação, Renato Feder. Ah, a carinha do Zé Mané. Tá? Leiam aqui. Prefeito de Belo Horizonte cria Dia da Fidelidade Conjugal e do Casamento Monogâmico Cristão. Eu não sei onde a gente vai parar, cara. O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, do União Brasil, jura, milagre que não é do PL, né? Sancionou uma lei que define a data de 18 de maio como o Dia Municipal da Fidelidade Conjugal e do Casamento Monogâmico Cristão no calendário oficial da capital mineira. Aprovar transporte público gratuito para as pessoas de Belo Horizonte não faz, né? Mas essa porcaria faz. Isso aqui é um absurdo, tá? Com a sanção, a data de caráter simbólico passa a compor o calendário oficial da cidade. O texto foi publicado no Diário Oficial do Município, sexta-feira, dia 24. O projeto de lei é de autoria do vereador Neném da Farmácia, do Mobiliza. Que partido? Eu nunca ouvi falar. O parlamentar se declara cristão, casado e pai de 3 filhos. Cristão, casado, cidadão do bem. Vamos ver quanto tempo vai demorar para vir notícia desse neném da farmácia, tá? Jesus Cristo. Ó, é um absurdo. Isso aqui é um absurdo, tá? Eu trouxe porque me mandaram isso aqui no fim de semana. Eu falei, não é possível o negócio dele, mas é possível. Pra fechar, defesa de Collor diz a Alexandre de Moraes que tornozeleira foi desligada por incidente involuntário. Foi mal, foi sem querer. Diz que não ocorreu de forma intencional. O equipamento ficou desligado por cerca de 36 horas. Lembra? Fiz vídeo aqui no canal sobre isso. Aspas. Não há qualquer razão plausível para se cogitar que o peticionante, o Collor, beneficiado com a prisão domiciliar humanitária, descumpriria intencionalmente as medidas cautelares já no primeiro dia. O caso, com todo respeito, não passou de um incidente involuntário, decorrente de informações truncadas repassadas ao monitorado. O Centro de Monitoramento Eletrônico de Pessoas da Secretaria de Ressocialização e Inclusão de Alagoas encaminhou no dia 15 de outubro um relatório em que aponta que a tornozeleira do ex-presidente ficou sem bateria no início de maio. A defesa argumentou que o único episódio de desligamento da tornozeleira ocorreu no dia seguinte à instalação do equipamento, quando o Collor ainda se adaptava aos novos procedimentos e às rotinas de cuidado e atenção para garantir o cumprimento da medida restritiva. Os advogados ainda ressaltaram que Collor foi informado que a bateria do dispositivo estava totalmente carregada, a razão pela qual não se precisaria se preocupar por um período de 24 a 72 horas. Ninguém nunca faz nada nesse país. E o Eduardo Paes, que diz que está se alinhando com o PL lá para a disputa do governo do Rio o ano que vem, postou parabéns pro Lula. O pessoal do PL tá louco. O Flávio Bolsonaro, aquele outro aloprado, ficou puto. Porque realmente não tem cabimento uma pessoa que apoia o Lula se alinhar com o PL. Mas dizem que tem pessoas sãs no PL. Eu não conheço nenhuma. Mas, ok. Lembrando sempre, todas as matérias estão na descrição do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal. Você tá no Instagram, você tá no Spotify e nos outros lugares aí que tem o podcast. Deixe seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço e até amanhã.